tarde, sejam bem-vindos à nossa conversa Mulheres de Abril. Hoje a Agência Lusa e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género associam-se para assinalar o Dia Internacional das Mulheres, aliando também a data à comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Recebemos aqui hoje na sede da Lusa 4 mulheres que se destacam na promoção da igualdade e dos direitos das mulheres e na construção da nossa democracia também. Já lá vamos, para já recebemos o Presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa, Joaquim Carreira, para a sua nota de boas-vindas. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui e gostava de agradecer a vossa presença na sede da Lusa e na sala Noémia de Sousa. Gostava também de agradecer às participantes por estar aqui no debate e também à Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género, não me enganei desta vez, e que foi um desafio que foi lançado para fazermos esta sessão, que na realidade será bastante importante e que será moderada pela Sofia Branco, e depois também será transmitida no dia 8 ao nível dos canais de YouTube e em termos de redes sociais. Esta iniciativa está ligada a um protocolo que nós assinámos em novembro do ano passado, em que no fundo com a SIG fizemos um protocolo de colaboração ao nível de promoção, ao nível de divulgação de informação, ao nível de capacitação, e esta é essa iniciativa que nós temos hoje aqui em cima, a primeira iniciativa, se calhar de alguma mais que nós temos, que iremos ter. Eu não queria demorar mais, mas no fundo não faço parte aqui das Mulheres de Abril, mas queria passar agora a palavra à Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Olá, viva, muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Naturalmente quero agradecer às nossas convidadas, às Mulheres de Abril, Ana Maria Braga da Cruz, Aurora Rodrigues, Celeste Correia e Virgínia Tavares da Silva, que de imediato aceitaram este nosso convite, juntando no fundo estas duas efemérides, que é o 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e também a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, da implementação da nossa democracia. Teremos todo o gosto e vamos de certeza aprender muito a ouvir estas experiências na primeira pessoa de 4 mulheres que viveram o 25 de Abril, que trabalharam, que deram aquilo que tinham para dar do ponto de vista profissional, mas também cívico, que acreditaram na democracia e que acreditam na democracia e que com o seu trabalho e com as suas ações promoveram e continuam a promover a igualdade entre mulheres e homens no nosso país. Muito obrigada. Sofia, esqueci-me de lhe mandar o currículo, olha, se quiser, está aí, 3 notas. Muito boa tarde. Cumprimento todas as pessoas, obrigada por se terem juntado. Queria agradecer à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, na pessoa da Sandra Ribeiro, onde nos ter desafiado, desinquietado para abrir a Lusa a este tema, aliando o Dia Internacional das Mulheres com os 50 anos do 25 de Abril, o que me parece que é muito interessante. É um privilégio estar acompanhada por estas 4 mulheres que eu leio e escuto há muito tempo, e que vou apresentar de uma forma assim muito resumida. Por favor, vão ler as obras, vão ver os currículos muito detalhados, porque elas têm currículos absolutamente fantásticos, mas eu já lhes pedi a autorização para resumir e para podermos de facto conversar mais sobre o tema que nos traz aqui. Ali ao fundo está a Ana Maria Braga da Cruz, é funcionária pública aposentada, foi presidente da CIVI, que é a antecessora
da SIC, da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. É referida nacional e internacional e é, sobretudo, especializada no tema das mulheres e desenvolvimento. A seguir temos a Aurora Rodrigues, é Procuradora da República jubilada, é membro da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e também da FEM, Feministas em Movimento. Tem um livro que eu aconselho a leitura sempre que posso, chama-se Gente Comum, uma história na PIDE. A Aurora Rodrigues foi presa e torturada pela Polícia Política do Estado Novo. A seguir temos a Celeste Correia, professora de português, deputada e membro da mesa da Assembleia da República, onde passou 18 anos. Já não é, claro. Mas é sempre. Foi vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, onde ainda é vereadora suplente pelo Partido Socialista. E aqui mais perto de mim tem a Regina Tavares da Silva, é perita internacional em Direitos Humanos, foi também presidente da CIDM, da antecessora da SIG, e é investigadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género. Vai ser um desafio, temos 1 hora, não é muito tempo, vai ser um desafio pôr-vos a conversar, mas queria chamar-vos para um olhar sobre o passado, mas depois também seguido de um olhar sobre o presente. Mas começava por esse dia inicial inteiro e limpo, como nos descreveu Sofia de Mello Breiner, para vos perguntar onde é que estavam no 25 de abril de 1974 e que mulheres é que este país tinha e passou a ter com a Revolução. Comece por si, Ana Maria. Eu estava no Porto, tinha sido 1 mês e meio, 2 meses antes, convidada pela engenheira Maria Luz Pintacil para participar num grupo de trabalho que se chamava Grupo de Trabalho para a Política Social Relativa à Mulher. Fui avisada por telefone por uma pessoa amiga, portanto o meu 25 de Abril foi assim. Depois perguntou-me... Como é que as mulheres viviam antes? Viviam. E passaram Pronto. a viver depois? Olha, eu ontem estava a recordar isso e estava sobretudo a lembrar-me de textos da Teresa Horta, das Três Marias, não é? Em que fala realmente quando as mulheres se revoltam é uma alteração social. E era esse texto que me fez lembrar realmente o antes de 25 de Abril, porque também era antes de 25 de Abril, e lembro-me também de um texto da Maria Luz Pintacil, creio que por altura dos 25 anos do 25 de Abril, em que ela dizia que as mulheres viviam naquela altura numa clausura. E eu, antes de ler o texto, tinha-me lembrado que as mulheres naquela altura viviam atrás do biombo. E era mesmo atrás do biombo. Pelas discriminações que iam sentindo, nem sempre muito conscientes ou conscientizadas, mas que eu, como estudante e depois licenciada em Direito, tinha vivenciado. E lembro-me, numa aula de Direito, eu ter perguntado a um professor porque é que as mulheres não podiam seguir a carreira diplomática, e o professor respondeu: porque as mulheres não sabem guardar segredos. E isto realmente era um pouco o que se... a visão do que era ser mulher, como era ser mulher. Eu um dia quis transpor a fronteira com os meus filhos e o pai não estava connosco. Foi preciso o pai mandar uma autorização. Eu sabia que era preciso isso, mas mesmo sabendo, era qualquer coisa que me revoltava aqui nas vísceras. Era depois do 25 de Abril, depois das alterações do Código Civil, na área sobretudo da família e direito sucessório, e quando na Comissão se começaram a fazer ações de sensibilização para as mulheres, sobre a família, sobre o direito de família e dirigido sobretudo às mulheres. Eu lembro que numa emissão de rádio, alguém telefonou para a rádio, a TSF no Porto, a dizer: diga a essas senhoras que vá, mas é cozer meias. Como também nós desenvolvíamos muitas sessões de formação em vários sítios, uma vez numa associação em que estávamos a falar, eu e uma outra colega, a doutora Bonina, do direito de família, das suas alterações, pois um homem, ingenuamente, na Assembleia, disse: ai, mas agora não se pode bater nas mulheres. E depois também uma voz lá no fim que disse: o seu carro não sai daqui direito. E foi realmente
um grupo de mulheres que nos fizeram guarda de corpo para o meu carro sair direito. Pois era um tempo em que as mulheres depois começaram a entrar no gabinete de atendimento que abrimos no Porto, e era um tempo em que eu, por princípio, não gosto de aconselhar, gosto de informar. As pessoas eram informadas as mulheres eram informadas das alternativas que tinham. Era um tempo em que não havia, obviamente, casas de apoio para mulheres vítimas de violência. Era um tempo em que não havia, obviamente, pulseiras eletrónicas. E, portanto, era um tempo em que as mulheres quase corriam risco a ir ao gabinete e quase corriam risco também a ir apresentar queixa na polícia. Lembro que depois de eu lhe dizer as alternativas que ela tinha, foi à polícia e depois voltou ao nosso gabinete dizer: doutora, mas o polícia disse-me assim, mas então só vem cá por causa do seu marido lhe bater. Olha, eu se não me bato na minha mulher todas as semanas, ela não anda direita. As formações que eram dirigidas aos elementos da Guarda Republicana, da PSP, foram informações realmente muito importantes e valiosas para destruir esses estereótipos e já nem falarei mais, mas realmente foi um tempo interessante, um tempo também doloroso, quando eu lembro tantas caras que passaram por mim, quando eu me lembro uma criança que veio com a mãe, um menino de 7 ou 8 anos, nunca mais me esqueço essa cara, e ao lado do meu gabinete havia a biblioteca onde a Rosa trabalhava, e eu dizia sempre: os meninos podem ir ali fazer desenhos, a Rosa tomava conta deles. E a mãe disse: não vale a pena, ele sabe tudo o que eu vou dizer. E o saber tudo era que aquele menino, com 6 ou 7 anos, durante a noite, levantava-se à socapa, ia telefonar aos avós, a dizer para virem cá depressa porque o pai estava com uma faca a tentar matar a mãe. Isto, pronto, eram as situações que a gente ia vivendo e que realmente foram sendo alteradas. Passava a Aurora agora, fazendo-lhe a mesma pergunta, onde é que estava nesse dia, que eu sei que é muito importante para si e para nós, todas, o 25 de Abril de 74, e sobretudo o que é que mudou ali logo no imediato, na passagem da ditadura para a democracia. Eu lembro-me, boa noite, boa tarde a todas e a todos. Agradeço muito este convite, antes de mais, à SIC, à Lusa. Cumprimento aqui as minhas parceiras, os jornalistas da Lusa. E eu tenho a ideia precisa, eu sei exatamente onde estava na noite de 24 para 25. Eu estava junto de um policopiador, uma máquina Gessetter, a fazer os comunicados, a convocar para o 1º de maio, que seria dias depois, e a máquina estava avariada e tinha que passar comunicado a comunicado, panfleto a panfleto, os flyers, como se chamam hoje, um a um, porque a máquina era elétrica, mas avariou. E eu, por isso mesmo, como estava atrasada na tipografia, na realização dos comunicados e tinha que os entregar no dia seguinte ao camarada que depois iria carregar-se da distribuição, eu nessa noite estava a fazer uma direta e por isso ouvi tudo. Eu tenho presente, estava em Valdelhaços, num sótão, e a fazer lá os comunicados, e para não se ouvir o barulho da rua, eu liguei o rádio. E por isso assisti desde o início àquela emissão um bocadinho diferente. Ouvi a canção, as canções, quando ouvi o Grândola achei que não era nada de mal que tinha ali, e depois daqui posto das Forças Armadas e ouvi tudo. O primeiro autocarro que havia era às 6 da manhã, de Valdelhaços, onde eu estava clandestinamente a fazer aquela propaganda, era proibida, claro.
e o primeiro autocarro era às 6 da manhã e foi esse precisamente que eu apanhei para ir para Cacilhas. Em Cacilhas apanhei o barco, desembarquei no Torreio do Paço e aí não foi preciso tentar perceber onde é que as pessoas estavam, onde é que estavam os acontecimentos, porque bastou-me seguir a multidão. Eu fui atrás das outras pessoas e fui ter ao quartel do carro. Portanto, isto foi aquilo que eu me lembro do dia, da noite, do 25 de Abril. Portanto, tenho bem presente, foi uma festa. A primeira coisa que eu pensei, e quando vi que de facto era positivo, fiquei um bocadinho assustada, porque na rua passavam carros e havia uns carros que gritavam Spínola, Spínola, e as ideias do Spínola não eram bem do Major, não eram bem as ideias que fossem de encontro, fossem ao encontro daquelas que eu tinha. De qualquer modo, isso passou muito rapidamente, porque as pessoas estavam todas na rua e aquilo acabava por ficar mais isolado. E as pessoas estavam em festa e eu percebi e pensei, nunca mais me vão prender. E era isso precisamente que eu queria para todos e para todas, nunca mais prendessem ninguém. E juntei-me, efetivamente, à festa. Eu tinha que ir ter com um camarada que estava clandestino numa casa de apoio, de refúgio, e eu esqueci-me. E fiquei na festa e esqueci-me de ter com ele. E quando lá cheguei, ele não tinha percebido bem o que é que estava a acontecer, e ainda lá estava, e deu-me uma desenho de todo tamanho, porque tinha ficado em casa e eu fiquei com muita pena por ele não ter festejado. Portanto, eu era estudante de Direito, tinha sido, naquela altura estava interrompido porque tinha sido expulsa, antes fui presa, e há uma coisa muito curiosa da hipocrisia do regime fascista. Portanto, eu acreditava e acredito, e acreditarei sempre, penso eu, na democracia. E eu nessa altura, quando fui presa, eu na Faculdade de Direito, e aí é que está a hipocrisia, na Faculdade de Direito as mulheres não podiam, não tinham as mesmas saídas profissionais, não podiam ser magistradas, que eu vim depois a ser Procuradora da República, na altura não era permitido. E a justificação dos teóricos do regime era muito interessante, é que as mulheres não tinham fortaleza de ânimo, mas as mulheres tinham fortaleza de ânimo para ser torturadas, e como eu fui, para ser torturadas exatamente como os homens, e às vezes com requintes muito especiais, porque a condição das mulheres é diferente. As mulheres têm, portanto, a menstruação e outros aspectos com que eles julgavam para nos humilhar. As mulheres, quando eu entrei para Direito, e antes no tempo da ditadura, as mulheres cabia-lhes o governo da casa. O marido tinha o poder marital, era o chefe de família. As mulheres estavam a nível das crianças. Portanto, a mulher tinha domicílio obrigatório, que era o domicílio do marido. Os filhos das mulheres não casadas pelo papel eram filhos ilegítimos, portanto, mesmo que vivessem em união de facto e que tivessem vivido toda a vida, como por exemplo no Alentejo, onde eu nasci, as pessoas não se casavam, juntavam-se, até por razões económicas. E todos esses filhos eram filhos ilegítimos. Havia também depois a proibição das mulheres de exercerem as profissões, incluindo a profissão do comércio, Havia restrições, como por exemplo as mulheres não poderem, professoras, não poderem casar, e muitas outras restrições. Mas estavam quase todas, aliás estavam todas na lei,
e as mulheres não tinham sequer o estatuto de trabalhadoras. Portanto, as mulheres competia-lhes o governo da casa e, para todos os efeitos, de acordo com o regime e com os manuais oficiais, com os livros oficiais que nós tínhamos na escola, as mulheres ficavam em casa, o espaço delas era o espaço privado da casa, eram as fadas do lar. Quando, quer dizer, na maior parte dos casos, nem lar tinham, porque aquilo não se podia chamar lar, isto era tudo, de facto, uma construção hipócrita para que o regime criou e que, pelos vistos, há quem ainda duvide que tenha sido assim e queira reconstruir o que já foi. Portanto, eu, como estudante de Direito, aprendi muito. Aprendi, por exemplo, uma coisa muito curiosa, mas isto eu ainda não tinha tido essas cadeiras, só que nós falávamos uns com os outros. A correspondência, ainda, portanto, a violação de correspondência, tal como hoje, é crime, e era crime. Só que se o homem abrisse a correspondência da mulher ou dos filhos menores, já não era crime. Como, por exemplo, também, isso já é muito mais falado, a tal questão do homicídio quase mais que justificado da mulher adulta, o que não era, e do coadulto, o que não tinha correspondência na mulher se matasse o marido adúltero, a não ser, isto foi das primeiras coisas que eu aprendi no direito e achei tanta piada, que era a não ser que ele tivesse outra mulher tiúda e mantiúda no lar conjugal. Isso chegou a ser uma frase de novela. Nós falávamos muito nesta expressão da tiúda e mantiúda. Portanto, mais do que isto, sabem todas e sabem todos, alguns até não querem acreditar que tenha sido assim, porque dificilmente se acredita ao ponto a que podia chegar a tortura, ao ponto a que a tortura existia sobre um país inteiro, que era as pessoas desconfiarem umas das outras. Portanto, nós estávamos ao lado de outra pessoa que não conhecêssemos e desconfiávamos dela, mas isto a um nível generalizado, um país inteiro, coberto de medo. E isto é aquilo que dificilmente se poderá acreditar que tenha acontecido assim, aconteceu assim, e de facto eu acredito na democracia, não deixarei nunca que volte a acontecer. Por isso é que é tão importante ouvirmos estes relatos do que era o país, que realmente para uma geração que nasceu depois do 25 de Abril, que é o meu caso, são quase um bocadinho inverosímeis, não é? Ouvimos estas histórias e parece que não somos do mesmo país. Celeste, onde é que estava a 25 de Abril de 74? Boa tarde a todos e a todas. Eu pessoalmente estava a dar aulas de português como língua materna, que eu gostava, e estava também a dar aulas de português como língua estrangeira, para estrangeiros, que eu adorava. Porquê que eu adorava dar aulas de português para estrangeiros? Porque eu passei a conhecer aspectos do português que eu não conhecia, que eles perguntavam coisas deste género. Porquê que os portugueses, quando falam de comida, falam sempre no diminutivo? Comia uma sopinha com um arrozinho, com uma carninha, um peixinho, não sei o quê. E eu não sabia responder a esse tipo de coisas. Porquê que os portugueses sacodem o açúcar quando vão pôr o açúcar no café? E eu... Mas nesse dia, estava preocupada era com uma coisa. Os 5 melhores, meu marido era do então INEF, Instituto Nacional de Educação. Os 5 melhores alunos desse curso escapavam à guerra colonial. Meu marido foi um dos 5 e embarcou, ficou à Marinha, oficial da Marinha, nessa altura, e eu sabia que ele tinha uma característica. Calculem o que é um oficial da Marinha que vai daqui até Cílias do barco e enjoa. Eu estava preocupadíssima com ele.
digo assim, aquele homem sai-me do navio e manda-me para a guerra, ou vai preso, até porque eu sabia, acompanhava, e eu estava naquilo que ia, ele, pronto, por portas e travessas lá também ajudou, era do contra, como a gente dizia naquela altura, ele era do contra. E eu, pronto, vim de Cabo Verde, eu nasci em Cabo Verde. Eu nasci em Cabo Verde numa altura em que meus irmãos mais novos do que eu, pequeninos, e eu muito mais velha, bom, era filha de fora. Era filha de fora, não era, era filha da cozinheira de uma casa senhorial. Senhorial a nível de Cabo Verde. E os meus irmãos, quando me encontravam na rua e não gostavam da pessoa com quem eu estivesse a falar, para casa. E eu tinha que ir para casa, caladinha, sem refilar. Apesar de eles serem muito mais novos do que eu. Era assim. Também havia uma coisa que me chamava a atenção, que me chamou a atenção nessa altura. Havia uma revista de banda desenhada que era o Bolinha. E o Bolinha tinha uma coisa que era Menina Não Entra. Assim. Isto é que dizemos o Clube do Bolinha. Hã? Isto é que dizemos o Clube do Bolinha. O Clube de Bolinha. Menina Não Entra porquê? Quer dizer, todo este tipo de coisas tinha contribuído para me chamar a atenção daquilo que se passava, e quando cheguei a Portugal, pronto, comecei a dar com gente que era que era a favor da independência das colónias, colegas meus, uns que fugiam para a Bélgica para dali fazerem melhor essa luta. E, portanto, eu estava nesse ambiente, acrescido do facto de, quando eu me casei, a primeira vez que eu fui à casa dos meus sogros, vi o meu sogro a lavar a louça, mas tinha posto um pano na janela para os vizinhos não verem que ele estava a ajudar a lavar a louça. Portanto, era este o ambiente que nós tínhamos. E então, eu há bocado estava aqui a olhar cá para trás, neste belo cartaz que está aqui atrás de mim, e que tem coisas deste género. Mulheres de Abril, intuitivas, inteligentes, transformadoras, independentes, empáticas, visionárias, conscientes, resilientes, respeitadoras de direitos, inclusivas. Eu acabo de chegar de uma reunião onde estivemos o tempo todo a falar de inclusão de imigrantes. Portanto, tem sido essa a minha luta desde essa altura, a área onde eu dei o meu contributo, seja na Assembleia, seja nas associações, de imigrantes, na qual trabalhei, e tem sido esse o percurso. E há bocado estava a olhar para isto, belo cartaz, aliás, isto está bonito, parabéns, bela sala, a pessoa sente-se aqui bem, e eu digo assim, meu Deus, o caminho que já se andou desde ali, até aqui, e desde onde eu vim, e aquilo que eu trouxe comigo, seja de Cabo Verde, seja daqui. Portanto, foi esse o caminho que eu fui fazendo, isto vou fazer ainda na medida das minhas possibilidades. A Maria Teresa Horta, que ontem foi diretora por um dia do Jornal Público, porque era o aniversário do Público, na entrevista que dá, diz exatamente isso, que houve uma mudança radical com o 25 de Abril. Obviamente há muita coisa por conquistar e já vamos falar desse olhar mais sobre o presente, mas a mudança foi de facto radical e há coisas que são transformações fundamentais. A Regina acompanhou sempre muito o nacional, mas numa perspectiva internacional, porque como tinha muita ligação a outras organizações, como é que, naquele 25 de Abril de 74, onde é que estava, obviamente também é importante, mas como é que se cruzou o que aconteceu aqui em Portugal com o que se passava lá fora? Boa tarde a todos e a todas. No 25 de Abril, aliás, estava em Coimbra,
muito envolvida no meio universitário. O meu marido era professor universitário, eu estava a fazer um segundo curso, tinha-me licenciado em Lisboa, estava a fazer um segundo curso em Coimbra. E lembro-me que o dia 25 de Abril foi um dia de expectativa e de grande tensão, até porque o quartel de Coimbra foi dos últimos a aderir à Revolução e, portanto, durante muito tempo nós estivemos ali sem saber o que é que ia acontecer. E, portanto, é claro, as minhas criancinhas de manhã foram para a escola, à tarde ficaram em casa, pelo simples não, e ficámos mais ou menos colados ao rádio, não era a televisão, era o rádio, a ver o que é que se passava. E teve um grande eco em Coimbra no meio universitário. Os dias e os meses que se seguiram foram de grande agitação e animação. Eu recordo-me que exatamente por essa altura, eu tinha vivido um ano nos Estados Unidos e por essa altura tinha a visita em minha casa de 2 americanas que tinha conhecido nos Estados Unidos. E levei-as a visitar a cidade universitária e quando entraram na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que não sei se reconhecem o formato, mas que se entra, tem um grande átrio e uma espécie de varanda num andar superior, e aquela varanda no andar superior estava cheia de bandeiras com foices e martelos. Ora, isto para americanas anti-comunistas foi um choque tremendo, de maneira que elas que tencionavam ficar mais 2 ou 3 dias partiram no dia seguinte. Pronto, mas isto para dizer, teve um enorme eco no meio universitário, não só naquele momento, mas até já antes, havia muitos pronúncios e nós sentíamos isso. Eu lembro-me, por exemplo, não apenas em Coimbra, mas em Lisboa também. Lembro-me de um colóquio que houve na Faculdade de Direito, eu creio que foi de Lisboa, que foi sobre a condição da mulher portuguesa, e em que teve pessoas como a Helena de Guimarães, a Manuela Palma Carlos, a Sofia de Melo Breiner, mais quem, a Isabel da Nobre, a Urbano Tavares Rodrigues, e uma publicação que também saiu pela mesma altura, isto no final dos anos 60, portanto, muito, aliás, os anos 60 pronunciam muita coisa. Aliás, os anos 60 são os chamados anos dos novos feminismos e os ecos sentiram-se cá, e em Coimbra também. E nestas atividades anteriores, questionámos outras coisas relativas às mulheres, a educação, o trabalho, a sexualidade, os estereótipos, eram temas abordados neste tipo de coisas. Mas até nos meios estudantis, e eu recordo-me, e fui repescar um artigo que saiu, conhecem a Via Latina, é o jornal da Associação Académica da Universidade de Coimbra, e havia um artigo, foi nos anos 60, não sei exatamente em que ano, mas nos anos 60, em que era uma carta a uma jovem portuguesa, e dizia qualquer coisa como isto, só uma frase. O autor, homem, claro, dizia: a minha realidade é igual à tua, a minha liberdade não é igual à tua, porque há um determinismo social que te oprime e te define, e ao qual é preciso resistir. Só assim serás autónoma e livre. Mas para isso é preciso que saibas que o não és, porque o não és, e que queiras decidida e firmemente sê-lo. Portanto, havia este clima. Essa carta, na altura, foi recebida de uma forma muito... Foi muito, não pode imaginar, muito contestada e gerou muita polémica, até porque era escrita por um homem. Carta, lembra-se, em Coimbra gerou uma polémica extraordinária, a favor e contra, e discussões, etc. Pronto, isso lembro muito bem. Portanto, havia esta sensação que, aliás, depois foi muito aprofundada, muito afirmada, digamos, com o livro das Três Marias em 73, portanto, mesmo antes de 74, voltou a repor todas estas questões. Entretanto, perguntou-me a ligação com o internacional, e isso foi efetivamente muito interessante, porque, como se recordarão, as Nações Unidas proclamaram o ano de 1975, isto antes, talvez em 73, não me lembro muito bem, mas foi proclamado o Ano Internacional da Mulher em 75. E, portanto, o ano de 74 foi um ano de preparação a nível mundial. E as Nações Unidas recomendaram aos Estados-membros que preparassem planos nacionais de ação, que fizessem uma análise da situação das mulheres nos seus países e preparassem planos nacionais de ação. Ora, em Portugal foi então
comissão a que a Ana Maria pertencia, e eu também, aliás, fomos convidadas exatamente na mesma altura, que foi encarregada de preparar esse Plano Nacional de Ação, a que se agregou, não foi a Comissão sozinha, mas agregámos as organizações de mulheres que nessa altura do 25 de Abril surgiram espontaneamente dos mais diversos tipos, feministas, sindicais, políticas, religiosas, de participação cívica. Portanto, reunimos com todas essas organizações que quiseram trabalhar connosco e formulámos um Plano Nacional de Ação, que aliás foi também apoiado por uma resolução do Conselho de Ministros que nós propusemos. Eu vou-vos ler a resolução do Conselho, uma frase, porque também tem a linguagem da época, e diz assim, é a resolução do Conselho de Ministros do dia 14 de 1 de 75. Ratifica, portanto, a celebração do Ano Internacional da Mulher, dizendo que a revolução em curso seja uma revolução com uma autêntica participação das mulheres, de acordo com a forma genuína do ser da mulher portuguesa e segundo as grandes linhas de orientação propostas pelo Programa das Nações Unidas. Portanto, tivemos o respaldo político para fazer isso. E esse plano, em que se procurou detectar quais eram as grandes, com as organizações, quais eram as grandes linhas de discriminação e de particular dificuldade na situação das mulheres, foram 5. O primeiro foi referido pela Ana Maria e tinha a ver com a situação da mulher no direito de família, e foi feito uma grande amostragem de casos em todo o país, de casos em que as mulheres tinham sido profundamente discriminadas e maltratadas com apoio na legislação que existia. Depois, os outros pontos eram a participação na vida cívica e política, era a questão da dupla tarefa da mulher trabalhadora, das diferenças salariais entre as mulheres e os homens e das condições de trabalho nos setores especificamente femininos, e era a questão do planeamento familiar, que era uma questão muito complicada e que se fez um enorme projeto de informação. Se calhar, agora, olhando agora para o presente, até porque... Já agora deixa-me só dizer uma coisa, porque este projeto que a Ana Maria falou e que foi extremamente importante, com a alteração da mulher no direito de família, muda completamente a situação das mulheres na sociedade. E houve um grande interesse e houve uma publicação do Expresso, 2 grandes páginas do Expresso exatamente sobre isto, sobre a situação das mulheres no direito de família. E já agora só 2 frases que o Expresso dizia nessa altura. No momento em que se pretende uma total renovação no nosso país, não podem as mulheres ficar alheias à sua condição de inferioridade, como também não podem os homens, que clamam por justiça e liberdade, ficar indiferentes perante os problemas de quem constitui mais de metade da população. Isto era novo na altura. Tem algum sentido, é uma pergunta, tem algum sentido apelar para que as mulheres portuguesas se batam por causas justas se elas continuam a ser cidadãs de segunda classe? E depois dizia no fim, ao apresentar este tema, discriminações em relação à mulher no direito de família, é necessário insistir. As mulheres devem ser consultadas sobre uma tão necessária reforma da lei, pois não é só pela experiência masculina que as novas leis corresponderão aos verdadeiros interesses femininos. Ora, isto dizia ao Expresso, mas depois, quando foi constituída a Comissão de Revisão do Código Civil, embora fosse presidida pela Magalhães Colasso, era essencialmente masculino. Daí que nós tivéssemos ido bater à porta, literalmente bater à porta do Sr. Ministro da Justiça. Nessa altura não havia tantas secretárias, tantos impedimentos para se chegar ao poder político. Portanto, era uma vantagem. Era uma vantagem. Grande vantagem. Eu fui com uma colega que eu não lembro quem foi. Não foi a Aurora Fonseca, eu fui. Não sei quem. Até esse senhor ministro, que eu não digo o nome, mas quando nós íamos a entrar e ele estava assim de costas e disse à secretária: mande lá entrar as senhoras do Movimento Nacional Feminino. Pois, confundiu. Pois, e nós explicámos que realmente, sendo um tipo de legislação que tinha uma profunda incidência na vida das mulheres, na família, etc, não era justificável que não tivesse alguém que representasse esses interesses, dignadamente alguém da Comissão da Condição Feminina.
Eu penso que ele não estava à espera. Ele disse, mas tem alguém para propor. Eu acho que ele estava à espera que a gente não tivesse ninguém. Mas tínhamos exatamente, e foi proposta a Leonor Beleza, que assim fez parte da Comissão de Revisão do Código Civil. Se calhar eu lhe pedia, Regina, até a propósito desse retrato que o Expresso faz, para olharmos agora para o presente, esse retrato é muito atual, se pensarmos em alguns problemas que ainda temos por resolver. Ia-vos pedir, agora começando pela Regina e fazendo aqui o percurso ao contrário, para olharem agora para o presente, com tudo aquilo que já fizeram e andaram e que as mulheres beneficiaram. Efetivamente há aqui mudanças muito substantivas, vocês referiram muias delas, mas o que é que falta? O que é que de Abril ainda não se conquistou? E se ainda há algumas características de facto que fazem dizer-nos às vezes que as mulheres continuam a ser cidadãs de segunda classe em certa medida. Quer que eu comece? Então, mas também gostaria de responder isso. Nós vamos fazer a ronda ao contrário. Começamos aqui pela Regina. Deixe-me só ainda referir uma coisa em relação ao internacional. Como disse, houve esta coincidência entre o Ano Internacional da Mulher em 75 e a situação portuguesa. E isso foi um respaldo muito grande para a nossa revolução, porque, de certa maneira, legitimou também todas as mudanças em Portugal. E eu recordo-me que na Conferência do México, portanto, nesse Ano Internacional da Mulher, houve uma conferência, a primeira conferência das Nações Unidas sobre as mulheres foi no México. Eu estive lá, aliás, fui responsável pela delegação. Como calculam, nesse tempo as coisas eram bastante mais complicadas e mais simples, porque hoje as delegações a conferências mundiais são chefiadas pelos senhores ministros, por etc. Os discursos são feitos cá, lidos e analisados ali. Não, fui eu que o escrevi na véspera, etc. Bom, seja como for, éramos interrogadas por toda a gente, de todas as digamos, partes do mundo, sobre o que é que se estava a passar em Portugal. E éramos olhadas com uma enorme desconfiança pelos países ocidentais e quase levadas nas palminhas pelos países do Bloco de Leste e dos países, enfim, comunistas. Bom, isto foi só um pormenor que foi, aliás, muito interessante. Mas isso deu-nos, o facto de ter havido o Ano Internacional da Mulher, depois um plano mundial de ação, uma década para a mulher, que foi proclamada depois na Assembleia Geral de 76 a 85, tudo isso deu-nos de facto um grande respaldo. E depois ia-me a perguntar o que é que falta agora. Bom, agora é que é. Pois, agora é que é. Não, é que da minha experiência a trabalhar nesta área durante, portanto, muitos anos, como calculam, a primeira coisa que eu sei é que não há progressos irreversíveis. Todo o progresso pode regredir. E tivemos recentemente duas provas disso. Covid-19 representou, e isso foi reconhecido a muitos níveis, incluindo pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, representou uma particular dificuldade para as mulheres e um retrocesso em muitos aspectos na sua situação. As guerras são também um motivo de retrocesso. E porquê? Porque em todas as guerras, não há exceções, em todas as guerras, a violência sexual contra as mulheres e a utilização da violação como arma de guerra é uma generalidade. Portanto, não há progressos, isto é a primeira constatação, é que não há, de facto, progressos irreversíveis. Aliás, fui ver, por curiosidade, qual é neste momento o número de anos que é preciso. Falamos há muitos anos da igualdade salarial e etc, nas leis está, fui ver no chamado Global Gender Gap Report, que sai regularmente, e serão-nos, ao ritmo a que as coisas estão a processar, em matéria de igualdade salarial, vai demorar cerca de 132 anos, até haver igualdade salarial entre homens e mulheres. Já foi menos, no Gender Gap Report de anos anteriores já foi menos, mas exatamente por estes factos, as guerras, os Covids, etc, o fosso salarial tende a aumentar. Uma outra dificuldade que eu prevejo, se calhar estou a ser pessimista e a prever só dificuldades, mas pronto, a outra dificuldade que eu prevejo é aquela que eu também ouvi durante toda a minha vida profissional. É que primeiro é preciso resolver os problemas reais da sociedade e depois a seguir, quando isso estiver resolvido, resolveremos os problemas das mulheres, que são um bocadinho, são secundários.
No entanto, gostava de chamar, voltando outra vez ao internacional, gostava de chamar a atenção para o atual programa das Nações Unidas, que é o programa 2030, que tem os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um dos quais, o 5, é especificamente sobre as questões da igualdade portanto, especificamente, mas depois esta matéria perpassa em todos os outros objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, hoje não é possível pensar os problemas do mundo, os problemas de qualquer sociedade, sem ter em conta a dimensão de género. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos que conhecer a situação real dos homens e das mulheres e os efeitos das políticas sobre uns e sobre outros. Isto, para mim, são as duas coisas principais. Primeiro é que não há processos de evolução, enfim, sempre para a frente, e por outro lado, esta necessidade de incluir a dimensão de género em todas as políticas. Muito bem. Celeste, se tivesse que escolher uma coisa, o que é que gostava de ver hoje que ainda não vê, no que respeita à situação das mulheres? Há bocado dizia aqui esta tal, que eu já aprendi hoje consigo. Obrigada. Que todo o progresso pode ser reversível, é verdade. O que eu me tenho perguntado hoje em dia é como é que a possibilidade que hoje as mulheres, e os homens também têm, de trabalhar em casa, a partir de casa, como é que esse trabalho à distância está a minar a independência e a condição feminina. Tenho andado a perguntar a mim mesma se isto tem sido será um retrocesso, um aparente avanço. As pessoas estão em casa, podem ir resolvendo as questões pessoais com os filhos e tal, mas como é que um aparente sucesso pode vir de facto a ser um retrocesso para a independência e para a afirmação da condição feminina, no caso, e de alguns homens também. Sim. Nesta condição. Tem havido vários debates sobre isso. Isso também se colocou em relação a outras questões que, enfim, surgiram como progressos, por exemplo, o part-time, que é muito usual em muitos outros países, não é o nosso caso, mas em países que nós consideramos desenvolvidos, e que de facto depois tem esse outro lado, que é um lado que depois pesa sobre as pensões, sobre o tempo de descontos, sobre aquilo ou seja, aquela coisa que às vezes nós temos aquela ideia do olha que país altamente, não é? Onde se pode trabalhar menos e há estas e a qualidade dos trabalhos. E a qualidade, mas nem sempre isso se traduz em maior igualdade. Este alerta que a Celeste deixa, penso que é muito importante, porque acho que era importante olhar para o impacto do teletrabalho neste domínio, sim. Aurora, o que é que falta fazer? Falta fazer muita coisa. Além do mais, falta começar a ver as mulheres como seres humanos inteiros. Porque há, neste momento, parece-me, falaram em os progressos reversíveis. E eu acho que há um retrocesso em alguns aspectos quanto à condição da mulher. Um deles foi falado, e eu repito, aqui retomo a ideia que o teletrabalho, o trabalho em casa, isso é uma coisa belíssima, como a Sé de Braga, porque já as costureiras das grandes marcas costuram em casa, os sapateiros das grandes marcas fazem em casa, portanto, isso é um trabalho que permite ainda maior exploração, não só das mulheres, como também das crianças. E quanto ao trabalho à distância, que é uma coisa tão louvada por alguns, parece um progresso, mas não é. Desde o início, estou recordada das primeiras feministas que chamaram a atenção que era importante que as mulheres trabalhem fora de casa, em conjunto, para poderem organizar-se. Portanto, o trabalho em casa, no fundo, é uma forma
de as pessoas não estarem em contacto com umas com as outras, não se organizarem e também, portanto, serem exploradas ainda mais, porque grande parte dos trabalhadores, colaboradores como agora gostam de chamar, mas grande parte dos trabalhadores pode ser contactada a qualquer hora, portanto, os horários de trabalho acabam ou tendem a acabar, portanto, não foi ainda resolvida esta questão, que a partir de certa hora a entidade patronal não pode exigir nada aos trabalhadores. Portanto, este trabalho em casa dificulta a existência de um horário. Um outro aspecto que eu estou aqui a recordar-me, e aí não tem que ver só com a lei, como isto também não tem que ver com a lei propriamente, tem que ver com as leis laborais, que não resolvem os problemas da atualidade. E quando as leis laborais têm sido mexidas e, efetivamente, não têm favorecido os trabalhadores. Isto, em geral, mas particularmente as mulheres, porque as mulheres estão mais vulneráveis no trabalho. São despedidas muito mais facilmente, são admitidas com muito maior dificuldade. Por outro lado, tirando algumas áreas que são típicas do trabalho feminino, características, segundo, de cuidadoras, mas este trabalho é muito mal remunerado. E depois há também outras questões que me parecem importantes e que são questões de princípio, que tem havido algum retrocesso ou uma tentativa de retrocesso. Uma delas é que se deixe, uma das tentativas que está a ser feita, que se deixe de falar de género. Há género? Pois claro que há. O que nunca houve ideologias de género. Isso foi não se percebe que coisa é essa, mas é como se é a tal teoria da ideologia. Só as pessoas que são progressistas têm ideologia, as que são retrógradas têm outra coisa qualquer, aquilo não se chama ideologia. Mas esta questão é uma questão muito importante, porque passinho a passinho nós estamos a assistir a retrocessos. Por exemplo, o aborto. O aborto existe, a lei existe, que o aborto é possível por opção da mulher em determinadas circunstâncias. E os objetores de consciência? Há objetores de consciência que existem, portanto, no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde assina um papelinho a dizer uma declaração como objetores de consciência. Mas não são objetores de consciência nas clínicas privadas. Portanto, quem é que controla isto? Isto é um retrocesso. As mulheres que precisam de apoio do Serviço Nacional de Saúde para, por sua opção, abortarem, interromperem voluntariamente a gravidez, essas mulheres não têm normalmente acesso às clínicas privadas, aquilo a que elas têm acesso. E estamos a voltar aí, porque foi daí que partimos, são as abortadeiras de vão de escada. Portanto, nós estamos neste momento a correr esse perigo. Nós olhamos para as estatísticas e vemos que desde que a lei foi aprovada, o aborto, a interrupção voluntária da gravidez, diminuiu. Mas se voltarmos para o desacompanhamento, para as abortadeiras de vão de escada, em que as mulheres morrem ou ficam com doenças graves, se voltarmos aí, nós vamos subir outra vez, porque nada disso é controlado, nada disso é apoiado. E isto está a acontecer. Eu lembro-me que logo a seguir ao 25 de Abril, e é muito importante que nós saibamos e recordemos que a lei não foi mudada logo. O 25 de Abril foi em 1974. E o Código Civil, naquela parte que deixou de ver a mulher como objeto, que lhe deu um estatuto que ela não tinha, só foi em 1977. Portanto, foram alguns anos depois. Essa parte é importante realçar, mas também há aí um outro aspecto, é que ainda não está, no que respeita à educação, e sobretudo com os problemas que estão a ser levantados devagarinho, a cidadania não, vir falar de ideologias não,
E então planeamento familiar, não. E a questão que acontece é que as jovens adolescentes engravidam, porque não se fala de sexualidade nas escolas, porque haverá uns paizinhos que aquilo fere a suscetibilidade, mas depois as filhas deles engravidam as deles e engravidam as dos outros, porque não foi tratado. Eu recordo-me que logo a seguir ao 25 de Abril vieram umas feministas dinamarquesas e eu fui destacada para falar com elas, e que era sobre a questão do aborto, que eu era, portanto, tal como sou, contra o aborto de mão de escada e que fosse resolvida essa questão com saúde e em segurança, que as mulheres têm direito à saúde e à segurança para abortarem quando assim entenderem em consciência. Não são obrigadas, mas se quiserem, se essa for a opção, têm esse direito. E eu já achava, mas ainda faltava resolver nessa altura, foi o que eu disse a essas feministas dinamarquesas, nós ainda tínhamos um problema prévio para resolver, que era do planeamento familiar. Eu, quando andava na universidade, ainda, pai, com os meus 18 anos, resolvi fazer uma experiência. Já havia a pílula, já tive concessionais, e eu fui ao médico da universidade, os serviços sociais da universidade. Eu, muito sinceramente, não precisava da pílula para nada. Mas fui lá, naquela altura não precisava, fui lá fazer o teste. E cheguei lá e disse o que é que queria. O homem ia-me comendo. Quer dizer, agora uma jovem começa por perguntar, mas você é casada? Eu não. Portanto, estávamos aí. E a pergunta que eu faço, e que deixo para todas nós e para todos vós, é, já saímos daí? Onde é que se fala nas escolas em planeamento familiar? Onde é que se aconselham as jovens raparigas, adolescentes, a irem a consultas de planeamento familiar para não engravidar? E nós não podemos impedir a sexualidade delas. Portanto, este é um grande retrocesso. Não nos vamos agora convencer que a gente fechasse ali em casa e elas depois não têm experiências. Claro que têm, e têm direito a tê-las. O que têm que ter é de uma forma consciente. E isso falta. Falta nas escolas, falta na sociedade, falta em todo lado. Ainda hoje, se nós falarmos, por exemplo, eu falo na menstruação com dignidade, mas se nós falarmos assim, num grupo mais alargado, se falarmos em menstruação, nós percebemos muito rapidamente que aquilo é um tabu. E as pessoas não querem falar nisso. É a coisa mais natural que existe uma mulher que não está grávida. Mas não existe só na lei, não é só a lei que resolve, embora a lei tenha que ser forte desse ponto de vista. A cidadania e as aulas de cidadania não é para dar apoio a outras disciplinas. As aulas de cidadania é para dar cidadania. E tem que haver planeamento familiar. E isso depende dos programas do Ministério da Educação. Portanto, não é só a lei que falha, mas também é. Porque isso também constaria e deveria constar dos programas escolares. Quanto aos objetores de consciência, aos falsos objetores de consciência, é uma questão de os impedir de se são objetores nas clínicas privadas também o fazem. São objetores para tudo. E eles aí deixarão de ser. Portanto, há que controlar tudo isso. Há que existir uma lei com mais força desse ponto de vista. Não é restrição de direitos. É a lei que seja aplicada. Que a lei existe. E nós vemos também, por exemplo, quando falamos na justiça, que é a minha área, nós vemos também que não há ainda respostas. As mulheres continuam a ser vítimas de violência porque o seu estatuto continua a ser o de subserviência, o de subordinação, e como tal as mulheres não são encaradas da mesma maneira. Vejam só, a gente vai a um julgamento, eu tenho ido a vários, agora eu já não estou no ativo, tinha ido a vários. O arguido, o agressor, tem sempre um advogado com ele, mas a vítima não tem. Portanto, logo à cabeça, ela está em pé, não está em pé de igualdade. Não está a ser acompanhada por quem diga ao senhor doutor juiz, você não pode fazer essa pergunta.
ou ao procurador, ou a outro advogado. E então todas as perguntas são feitas às vítimas, muitas vezes como se fossem arguídas, porque falta a tal questão de género, também na justiça, a perspectiva de Vou género. aproveitar essa obrigada. deixa para passar à Ana Maria e perguntar-lhe, há cidadãos de primeira e cidadãs de segunda ainda? Claro que há, basta ver as estatísticas. Eu, quando estava a pensar vir cá, lembrei-me do slogan do 25 de Abril, dos 3 Ds. Onde é que está a democracia, onde é que está a descolonização e como é que estamos em termos de desenvolvimento. A descolonização, pois já não temos colónias, mas quando ouvimos determinadas afirmações relativamente à imigração e o que isso pode prejudicar o país, eu acho que ainda temos descolonização, pelo menos na cabeça, nos estereótipos e nas cabeças de muitas pessoas. Depois, a democracia. Onde é que está a democracia? Pois a doutora Aurora falou disso tudo em termos de igualdade de direitos na educação, na saúde, no trabalho. Isso é, se não há igualdade nessas áreas, e não me vou repetir, nem vou pôr-me aqui a citar estatísticas que não vale a pena, o que sabemos é que, porque realmente não há igualdades e não há essa preocupação de, na educação, se abordar o problema da igualdade. Não há a preocupação na saúde relativamente aos problemas específicos das mulheres, nomeadamente na menstruação ou na saúde materna ou infantil. No trabalho, sabemos que as mulheres são as que ganham menos, mesmo quando com as mesmas credenciais profissionais dos homens, não há dúvida que as mulheres ganham menos e estão muito, estatisticamente, menos representadas nos lugares de chefia. Isso, portanto, é um índice para mim de que não há democracia. E porque isto acontece, as mulheres são os mais pobres dos pobres. As mulheres não descontaram tanto como os homens para a Segurança Social porque ganhavam menos, o que significa que as suas pensões de reforma são menores. As mulheres sofrem mais com a precariedade, as mulheres têm ciclos profissionais muito oscilantes, porque é tal coisa da dupla função das mulheres e muitas vezes porque não há estruturas para receber as crianças e também por estereótipos, as mulheres interrompem várias vezes durante a sua vida profissional, o que significa que isso faz com que os seus vencimentos sejam menores e também, se diga assim, é melhor nas empresas, é melhor não admitir mulheres porque elas depois ficam grávidas e é uma chatice. As mulheres são aquelas que estão mais representadas nas famílias monoparentais. Tudo isso dá pobreza. Dá pobreza para as mulheres, dá pobreza para as crianças que vivem com essas mulheres, porque, melhor do que eu, a doutora Aurora, que foi magistrada, sabe bem como é que é esse drama da cobrança de pensão de alimentos. E realmente as mulheres, muitas vezes, não conseguem cobrar a pensão de alimentos. E, portanto, as crianças e as mulheres são os mais pobres dos pobres, e isso tem a ver depois com as possibilidades de inserção social, de educação, e em relação às crianças, sobretudo, a possibilidade de uma alimentação adequada, alimentação do corpo e do espírito, no sentido de eles e elas terem maiores sucessos profissionais e crescerem numa melhor saúde. Portanto, isto é a questão do desenvolvimento, da descolonização, já falei, e a democracia, são os 3 desde o 25 de Abril, a democracia, no meio disto tudo, realmente a democracia, como aqui já se disse, não se atinge a democracia é um processo que pode vir para trás, todos nós já temos visto algumas coisas que parece que foram para trás, ou que foram mesmo para trás, é preciso uma atenção quase segundo a segundo, porque na frase mais cor-de-rosa pode vir um corte na democracia. Eu registaria, se tivesse que fazer um título e um lead, coisa que não vou ter que fazer hoje, felizmente, mas se tivesse que fazer era exatamente este alerta que vocês deixam em relação aos retrocessos e às ameaças constantes, sobretudo no que diz respeito às conquistas que já temos. São algumas, também acho que é importante celebrarmos isso. Celebrar Abril é
recordar essas conquistas, enfim, lembrar às novas gerações que já não viveram aquilo que vocês também retrataram aqui, de quão importante isso foi, mas efetivamente dizendo que nada está garantido, não é? Sobretudo no que respeita às mulheres, e temos tantos exemplos pelo mundo fora, temos tido tantos, infelizmente, nada está garantido. Agradeço-vos muito em nome da Lusa. Posso terem tido... interromper? Pode. Ainda pode, uns minutos. Uns minutinhos, só um minutinho. O que é que eu faço quando vou aos chamados bairros de imigrantes que há aí à volta e que as mulheres me dizem: você vem-me falar contra a mutilação genital feminina? Com que direito? Isto é a minha cultura. E eu fico sem saber o que dizer. Já me aconteceu. Com que direito é que me vem falar nisso? É que vem dizer que isso não pode ser porque em Portugal... Isso é a minha cultura. Não tenho o direito de me vir falar nisso e de me vir dizer que isso não é correto. E eu celeste, cala-te. Quer dizer, não é fácil. O que nós, enfim, é o que eu vou usar aqui da Regina, com quem aprendi imenso nesta área, que é, eu acho que os direitos humanos são a resposta para isso, e os direitos humanos dizem que as culturas são respeitadas desde que não desrespeitem ninguém e não maltratem ninguém, e obviamente temos que nos respeitar no que as culturas têm de bom e positivo e enriquecedor, não é? Isso claramente não é um desses mas é difícil, exatamente, mas fica também este episódio, não, nada, mas dava para um outro debate. Eu vou convidar-vos a ficarem connosco. Não vou abrir perguntas, exatamente porque há aqui um momento de convívio agora a seguir, em que vos vão ser apresentados também 2 projetos, produtos no feminino. Temos essas pessoas connosco também a seguir. Convido-vos, obviamente, a ficarem. Elas estarão seguramente disponíveis para trocar impressões convosco. Espero que tenham gostado. Para mim esta conversa foi fantástica. Muito obrigada.